Bom dia, meu nome é Anderson Minoro e junto com meu colega de grupo, Gabriel Félix, estaremos apresentando sobre a pesquisa GEM. Primeiramente, temos o sumário com os demais temas que serão abordados nessa apresentação. Bom, o GEM é a sigla que significa Global Entrepreneurship Monitor, que é a pesquisa global de empreendedorismo. Teve seu início nos anos de 1999, com a participação de 10 países, sendo eles o G7, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, mais os países da Dinamarca, Finlândia e Israel. E do início até hoje, mais de 80 países participam do programa. Mas o que seria essa pesquisa GEM? A pesquisa GEM é uma pesquisa internacional realizada anualmente que mede a evolução do empreendedorismo em vários países, sendo o GEM a única pesquisa em âmbito global que coleta dados sobre o empreendedorismo diretamente com os indivíduos empreendedores. Dentre os objetivos da pesquisa, podemos citar que o GEM envolve uma exploração do papel do empreendedorismo no crescimento econômico nacional, além que ele revela a riqueza das características associadas com a atividade empreendedora. Dentre os, ou seja, fornece possibilidades de análise sobre as características, motivações e ambições dos indivíduos que estão iniciando um negócio, além das atitudes sociais em relação ao empreendedorismo. Um outro objetivo é informar as diversas esferas da sociedade como o empreendedorismo pode ajudar em suas atividades. Dentre essas esferas, nós podemos citar os pesquisadores e acadêmicos, formuladores de políticas públicas e o próprio empreendedor. Agora temos os objetivos específicos. Podemos tomar como um exemplo o Brasil, onde o GEM levanta informações do comportamento empreendedor, possibilitando uma comparação desse mesmo comportamento nos demais países participantes do GEM. E outros objetivos específicos são mostrar as condições que favorecem ou dificultam a abertura e manutenção de novos negócios no país, subsidiar a formulação de políticas e programas adaptados à realidade do empreendedor, possibilitar a adequação e o desenho de programas de capacitação e formação de empreendedor. Resumindo, a pesquisa GEM busca informações que vão favorecer e possibilitar uma capacitação e formação daquele empreendedor no país, sendo isso diferente da realidade de país para país. Bom, mas como funciona essa pesquisa? Temos que o foco principal é buscar o sujeito empreendedor e não o empreendedor propriamente dito. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a pesquisa GEM obtém os dados diretamente da fonte primária, o sujeito, sendo o sujeito que empreende aquele que apresenta suas características, tais como idade, escolaridade, renda familiar. Ele manifesta suas expectativas, como a criação de postos de trabalho ou a inserção internacional, e descreve o negócio como o qual está envolvido, como porte, estágio, inovação e segmento de atuação. Então, nós temos o sujeito empreendedor, onde a pesquisa tira suas fontes primárias de informação, que difere do empreendedor, que é aquele que já possui um empreendimento. As principais informações produzidas pelo GEM são resultantes de dois processos de coleta de dados distintos, e são dois públicos diferentes que respondem aos questionários aplicados. A primeira coleta de dados é feita a partir do que é chamado pesquisa com a população adulta. Essa pesquisa consiste em um levantamento de dados de uma população adulta entre 18 e 64 anos do país. A aplicação do questionário
é realizada em domicílio em um indivíduo sorteado para respondê-lo. Esse tipo de levantamento anual gera informações de natureza quantitativa com o objetivo de identificar e caracterizar a parcela de população envolvida com alguma atividade empreendedora. Já uma segunda coleta de dados busca avaliar as condições objetivas para o desenvolvimento de atividades empreendedoras e criação de novos negócios no país. Então, essa pesquisa, que é chamada de pesquisa com especialistas nacionais, é conduzida por meio de entrevistas com profissionais especialistas na temática do empreendedorismo. Bom, agora eu vou passar a palavra para Gabriel Félix. Olá, meu nome é Gabriel. Eu vou falar sobre como a pesquisa é realizada no Brasil. Nós temos dois órgãos que fazem a pesquisa no Brasil: o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade e o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio a Pequenas Empresas. Ambos são órgãos do governo. Aqui temos a capa do último relatório feito no ano de 2019. E aqui, agora, vamos começar com alguns gráficos e tabelas, retirar os dados, dar uma leitura e um parecer sobre. Aqui nós temos uma taxa em porcentagem do empreendedorismo segundo estágio do empreendimento. Aqui nós temos a linha amarela, os empreendedores iniciais. É nitidamente que eles têm uma constância e algumas leves quedas conforme o mercado. Já os empreendedores estabelecidos, eles tendem a ter vários picos, porque conforme vai chegando as crises e essas coisas assim, dificulta a permanência e a continuação do seu sucesso do seu negócio. É um ponto muito interessante também, podemos ver que em 2018 para 2019 tivemos uma crescente de empreendedores novos, ou seja, muitas empresas tiveram, por conta da crise, demitiram seus funcionários, muitas empresas quebraram e essas pessoas precisam buscar alguma forma de ter o seu sustento. E uma dessas formas é empreender. Assim como essas empresas quebram, então os empreendedores estabelecidos têm a sua queda, porque dificulta, né? As crises dificultam a permanência do mercado, a permanência do sucesso, e assim muitas pessoas, infelizmente, acabam por perder os seus negócios. Alguns pontos desse gráfico são interessantes, como por exemplo, sempre surgem mais empreendedores do que aqueles que já têm. Assim como eu disse, ser empreendedor é muito difícil, então muitas pessoas tentam, elas precisam dessas qualidades de correr atrás, ter coragem, porém nem sempre obtém sucesso, e isso acaba ocasionando esse fato dos empreendedores novos terem um número muito alto, mas os estabelecidos tendem a ficar mais controlado, com menos quedas e com uma movimentação menos brusca naquele gráfico. Outro ponto é de que houve um acréscimo considerável nesse último ano, assim como expliquei anteriormente. Isso é por conta de demissões, que aí acabam por dificultar, o acesso ao emprego, porque a gente tem uma massa muito grande de pessoas desempregadas, e uma saída, sim, é o empreendedorismo. Aqui nós temos uma tabela onde o empreendedor afirma onde ele encontra seus clientes. Essa tabela é muito interessante porque a gente consegue cruzar ela com outro dado, igual a gente vai ver a seguir. Primeiro aqui nós temos que na cidade onde mora, o empreendedor afirma que é algo entre 97% e 99%, dos seus clientes estão na cidade onde mora. Algo em torno de um a cada 3 empreendedores afirma que está ou em outra cidade ou em algum estado do Brasil, e apenas 2 a 3% dizem que seus negócios estão fora do Brasil. O que eu disse sobre cruzar dados. Nós temos hoje no Brasil que 99% dos negócios brasileiros são micro ou pequenas empresas. Assim, essas pessoas não têm acesso a grandes pesquisas, a sair de suas cidades, grandes incentivos para ocasionar uma pesquisa de público-alvo, de nicho de mercado ou coisas similares no âmbito muito maior. Então elas acabam fazendo pesquisas regionais, seja de vilas, de pequenas cidades ou algo em torno. Por isso esse dado é muito interessante. Se 99% dos negócios são micro e pequenos e 97 a 98% mais ou menos dos empreendedores afirmam que estão nas suas casas, se nós pegarmos esse monitoramento do SEBRAE de controle de número de empresas e essa tabela GEM, os dados se cruzando acabam se encaixando e mostrando que é um resultado extremamente válido, extremamente útil e extremamente real
conforme nós temos, né, na realidade nacional do nosso país. Também vemos que 99% dos negócios estabelecidos são com clientes da mesma cidade. Portanto, né, a gente mostra que os negócios estabelecidos, eles buscam o serviço próximo, não o serviço à distância. Isso, na minha opinião, é uma coisa que ainda vai mudar com marketplace, vendas online e coisas do tipo. Porém, muitos desses produtos realmente não têm a necessidade de serem expandidos, como mercados, coisas do dia a dia e etc. Um outro exemplo bem interessante é de empreendedorismo inicial. É muito importante a gente salientar um pouquinho que o empreendedorismo inicial ele tem entre novos e nascentes. Novos são aqueles que estão começando no empreendedorismo, porém já estão estabelecidos. Os nascentes são aqueles de 1 mês, 2 meses, que às vezes ainda nem está ali na sua linha, né, entre o investimento e o lucro, ele ainda nem se pagou, ele está nessa linha se aproximando desse ponto. Alguns dados interessantes que eu separei, que é visível que em 2019 teve uma queda de unidades de novos e estabelecidos, porém, nos outros anos sempre houve um acréscimo. O porquê desse dado? 2002 para 2019, a gente teve uma pequena oscilação. Então, os novos, aqueles que já estavam começando a caminhar, essa pequena recessão econômica pode causar uma grande falha no sistema inteiro. Então, pode acabar por complicar a vida desse novo empreendedor. Por isso que houve essa pequena diferença, nada muito grande, mas uma pequena diferença. E aqui embaixo, e os estabelecidos esse mesmo exemplo, de que aqueles que estão novos, eles não conseguem chegar no ponto de um empreendedor estabelecido, porque como o mercado está muito oscilante, ele está muito instável, além de dificultar o crescimento de uma empresa, também dificulta a sua permanência no mercado. Outro fator muito importante, na minha opinião, eu acho que para aqueles que estão começando no empreendedorismo, é o dado mais importante da pesquisa, que é sobre a opinião da população para estimular as pessoas a se tornarem empreendedores. E, nitidamente, a grande maioria fala sobre o acesso ao crédito, que é muito difícil no Brasil. Nos primeiros anos foram mais fáceis, porém agora está completamente difícil. Além do maior difusão do discurso de empreendedorismo, menores custos para contratar mão de obra, maior rapidez para abrir uma empresa e maior oferta de serviço tecnológico. Aqui na leitura que eu fiz, eu coloco que visivelmente a maior reclamação deu acerca do acesso ao crédito, algo que no começo dos anos 2000, até o começo dessa década, era mais facilitado via BNDES, que seria o Banco Nacional de Desenvolvimento, e outros métodos. Porém, com a recessão econômica, crises políticas e afins, isso acabou por se tornar ainda mais burocrático e difícil de conseguir. Lembrando que a gente teve um grande caso de corrupção no Brasil, envolvendo empresas, BNDES e coisas assim. Então, isso acabou atrapalhando muito a situação brasileira para o pequeno empreendedor. Porque enquanto algumas pessoas estão se beneficiando disso e erroneamente disso, pessoas que realmente precisam do crédito para dar uma alavancada não conseguem. E, além disso, a burocracia, que, segundo o Banco Mundial, o Brasil está em 124º na colocação do ranking de maiores dificuldades para se manter uma empresa, seja do ponto de abrir uma empresa, mantê-la e fechar, por conta da burocracia extrema que existe no nosso país. E este, na minha opinião, é o maior problema para o empreendedor, porque muitas vezes, aí se a gente for juntar todos os outros argumentos que a população deu, não temos um curso para empreendedores, a gente não tem um incentivo, a gente não tem visivelmente um retorno, além de já ser o difícil acesso. Então, pessoas que conseguem sair desse ponto do querer para o chegar, é muito complicado, são pouquíssimas pessoas. Por isso, na minha opinião, que o Brasil ainda está, né, nessa prensa. O que faz deste estudo, o GEM, extremamente importante, porque ele dá uma análise de mercado, uma previsão, um futuro muito mais fácil da gente visualizar e entender. Nós não, mas os nossos líderes entender o que está por trás, o que precisamos fazer para fomentar a economia e assim melhorar a condição para todo mundo. Porque não é só o empreendedor que ganha, é o número de vagas ofertadas, o número de redes de trabalho, novos produtos, concorrência, os preços abaixam,
Tudo isso depende de um mercado estável, de empreendedores firmes e fortes para a gente conseguir seguir. E por isso o GEM é de extrema importância. Conclusão, é necessário e importante, pois é uma análise de vários setores e pontos acerca dos empreendedores nacionais e tem uma responsabilidade enorme ao ponto de identificar problemas e características do mercado, que, assim como eu já disse, é a maior função e o maior benefício que essa pesquisa traz para nós. Nossas referências foram principalmente os dados de quem organizou a pesquisa, o Sebrae, tanto de estudos e pesquisas quanto pequenas empresas e números, assim como o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, tanto com a pesquisa quanto os relatórios que por elas são ofertados, e também uma pesquisa do Instituto Milênio, né, que foi aquela pesquisa do Banco Mundial que foi posta no blog do Instituto Milênio. No mais é isso, professora, muito obrigado, agradeço chegar até aqui, até mais.